E agora, Marquinhos, nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, que é o trânsito e principalmente o Maio Amarelo, que é simbolicamente realizado no mês de maio para a conscientização no trânsito no Brasil. Se eu não me engano, é no Brasil ou no mundo, mas isso aí quem vai falar já pra gente é o Hamilton, que ele é expert nessa área. Um tema bastante polêmico também o trânsito, hein? Exato, Marquinhos. Desde já, quero agradecer a participação do Hamilton Alves de Souza, ele que é bacharel em administração, pós-graduado em planejamento e gestão de trânsito e também é membro do Observatório de Segurança Viária e professor de legislação de trânsito e também é o diretor de trânsito aqui em Capivari. Hamilton, desde já, obrigado por estar aqui hoje e ter aceitado o nosso convite para falar um pouco sobre o Maio Amarelo. Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de poder aqui vir explanar um pouco sobre esse assunto que é tão importante para a preservação da vida em sociedade. Hamilton, como nós anunciamos aqui no começo, o Maio Amarelo, ele é comemorado, ele é discutido, né, vamos dizer aqui, no mês de maio só no Brasil ou é mundialmente? Na verdade, Tony, iniciou-se, né, de forma um pouco tímida em 2014, mas como teve uma grande aceitação da sociedade, hoje o Maio Amarelo já avançou as fronteiras e vamos dizer assim, comemorado, né, também em outros países, em vários outros países que também aderiu esse movimento. Hamilton, e o que é o Maio Amarelo? Tony, vou fazer um retrospecto um pouco para as pessoas entenderem. Em 2009, houve a Organização Mundial de Saúde chamou a atenção de todo o mundo para o grande número de mortes e feridos no trânsito, que na época eram cerca de 50 milhões. Desde então, foi feito, né, nessa época, uma conferência mundial para buscar resolver essa questão. E nessa ocasião foi feita essa conferência e foi assumido um compromisso, né, por todos os países envolvidos, uma declaração que de 2011 a 2020 seria declarado a década mundial de segurança no trânsito, para que os países envolvidos se comprometesse a reduzir o número de mortes pelo menos em 50%. O Brasil, né, como também assumiu esse compromisso, mas infelizmente durante a década houve alguns esforços, mas ainda ficou muito tímido, né, os números. Inclusive, depois de todo passado a década, chegou-se à conclusão que o Brasil ficou muito aquém, né, do que se pretendia. Reduziu cerca de apenas 17,4%. E já naquela ocasião foi criado o Observatório Nacional de Segurança Viária para propor, né, ações aos governos, ao governo federal, aos governos estaduais, para conseguir chegar à redução dos acidentes de trânsito. Foi criado o observatório e depois, em 2014, foi o primeiro ano que o observatório, né, começou a instituir esse movimento, né, chamado de Movimento Maio Amarelo, e desde então ele vem só crescendo. O objetivo do Maio Amarelo é chamar a atenção da sociedade para os altos índices de acidente de trânsito. Aliás, altos índices de mortes, né? Mortes e feridos por acidente de trânsito. E ao longo do tempo isso tem dado um grande, vamos dizer assim, resultado. Mas ainda estamos muito aquém porque a gente precisa da sociedade, de participação da sociedade para que adote condutas seguras no trânsito. Hamilton, falando em participação da sociedade,
falando na realidade do nosso município. Quais são as maiores infrações de trânsito cometidas aqui em Capivari? Olha, Tony, em Capivari a gente observa que ainda as pessoas muitas vezes não se preocupam com a sua segurança. Muitas vezes as pessoas só adotam uma conduta segura no trânsito se houver o risco de ser multado. E as pessoas têm que entender que a conduta segura no trânsito tem que ser adotada pela sua própria segurança, pela segurança dos que estão à sua volta. Então, a gente observa, né, por exemplo, ainda há uma cultura, né, muito forte em Capivari do não uso do cinto de segurança, dirigir falando ao celular, transporte de crianças sem observar as normas de segurança. Uma outra infração que ocorre muito é em relação à desobediência à sinalização de trânsito, por exemplo, de estacionamento, né? Estacionamento proibido, estacionamento regulamentado, bem como faixa de pedestre. As pessoas não entendem que a faixa é do pedestre. E quando eu digo as pessoas, é tanto o condutor como o pedestre. O pedestre precisa aprender a utilizar a faixa e o condutor aprender a respeitar que a faixa é do pedestre. Se, por exemplo, em qualquer local que não tenha semáforo, por exemplo, e há uma faixa de pedestre, se o pedestre colocar o pé na faixa, é obrigação do condutor parar o veículo e dar preferência ao pedestre. Isso, infelizmente, a gente não observa em Capivari e na maioria dos municípios do Brasil, essa que é a verdade. Alguns municípios adotam isso. Né? A gente percebe que a cultura do município é assim: se você colocar o pé na faixa, o condutor para o veículo e a preferência do pedestre. Porém, aqui em Capivari a gente não vê isso acontecer. E quando algum motorista se propõe a fazer isso, ele toma já recebe um buzinaço atrás, né, Hamilton? Eu mesmo sou prova disso. Às vezes eu faço, né? Às vezes não. Sempre quando tem uma faixa de pedestre na frente, eu paro o veículo e realmente acontece isso. As pessoas que estão atrás ficam meio indignadas, às vezes buzina até, e não entende o porquê. Mas as pessoas às vezes acham que... Ou seja, as pessoas... Parece que a faixa de pedestre não significa nada. E já aconteceu também, até comigo, às vezes a gente tem a oportunidade de agir dessa forma, e aí você fica preocupado. Você parou, né, para a pessoa passar, aí você fica preocupado em quem está atrás. Às vezes vem, ultrapassa você, pode até atropelar a pessoa que está... Às vezes acontece isso, a gente tem essa impressão, né? Realmente, isso também já aconteceu comigo. As pessoas param atrás e às vezes não entendem por que a gente parou, e aí desvia e quer passar e corre, né, um risco de atropelar o pedestre. Hamilton, e como os motoristas podem contribuir com um trânsito mais seguro? Tony, os condutores, pedestres, de um modo geral, a gente observa que não é falta de conhecimento, né? Porque todos os condutores, claro, habilitados, passaram pelo curso de formação de condutor, têm conhecimento, mas parece que as pessoas acham que a legislação de trânsito é só para teoria, e não é. As pessoas têm que aprender a cumprir a legislação de trânsito, não só pelo risco de ser multado. E a gente observa isso. O condutor ele precisa ter uma visão de que a legislação de trânsito é para a segurança de todos nós, de condutores, ciclistas, pedestres, motociclistas. E o que as pessoas precisam entender é isso. Devemos obedecer a sinalização, obedecer a legislação de trânsito, independente do risco de, por exemplo, receber uma multa. A conduta deve ser, entrou, por exemplo, sobre cinto de segurança. Não é? Tem pessoas que quando, por exemplo, vai viajar, sair de Capivari, dá partida no carro e só coloca o cinto de segurança quando chega ali no portal. Vai entrar na rodovia, coloca o cinto de segurança. Essa conduta tem que mudar. Colocar o cinto de segurança antes mesmo de dar partida no carro.
E exigir que todos os passageiros do carro também adotem a mesma conduta. Exatamente, Hamilton. Ano retrasado, a Diretoria de Trânsito de Capivari conseguiu fazer uma ação no município por conta da pandemia. Acho que esse ano não vai conseguir fazer nenhum evento de entrega de panfletos na campanha do Maio Amarelo, né, Milton? Na verdade, Tony, a campanha do Maio Amarelo hoje, é claro, 90% se resume nas ações que a gente pode fazer através da internet, né? Divulgação nas redes sociais, de posts, e também a gente vai colocar faixas em algumas ruas. A gente vai sim fazer a distribuição de panfletos, sempre tomando a cautela, né, de não haver aglomeração, né, que isso é muito importante, porque a gente tem que obedecer os protocolos de segurança, né? E também estamos fazendo ministrando algumas palestras para grupos pequenos de pessoas, respeitando sempre o distanciamento em sala de aula, né? Mas estamos sim fazendo ministrando algumas palestras também. Ou seja, a gente procura fazer tudo aquilo que é possível fazer obedecendo sempre os protocolos de segurança de saúde. Muito bom, né, Marquinhos, saber que essa campanha cada vez está ganhando mais força, e agradeço também você, Hamilton, por poder vir hoje até a rádio e explicar um pouquinho mais sobre o Maio Amarelo. Também quero aproveitar, Hamilton, e nós nos últimos dias estamos tendo alguns ouvintes participando aqui, questionando sobre uma situação que está ali naquela vicinal que liga Capivari a Mombuca, onde foi construído um novo loteamento. Inclusive nós temos imagens, e onde foram implantadas guias e sarjetas nesse loteamento, e acabou ficando sem o espaço do acostamento. Essa situação, ela está regular ali, Hamilton, naquela região? Olha, Tony, nós recebemos algumas reclamações a esse respeito, e tão logo eu entrei em contato com a engenheira responsável pela obra. O que eu obtive de informação é que essa situação ela está ocorrendo porque toda obra ela traz alguns transtornos, né? Alguns transtornos no início. Mas eu obtive, vamos dizer assim, informações de que ali vai ficar um local muito seguro para se transitar, porque vai haver uma pista, né? Uma via dupla, na verdade, né? Uma pista dupla. Uma avenida. Isso, uma espécie de avenida dupla com canteiro central. E aquela sarjeta que está muito próximo da rodovia, que acabou, né, tomando o espaço do acostamento, é justamente onde vai ser o canteiro central. Realmente hoje está, vamos dizer assim, trazendo uma certa preocupação em relação à segurança dos que ali transitam. Eu já entrei em contato com a engenheira responsável para sinalizar o local, porque a empresa que é responsável por isso. Sim. A gente procura orientar, explicar como que deve ser feito, porque esse é a atribuição, né, do órgão de trânsito. E a responsabilidade de tomar todas as providências para tornar o local sinalizado é da empresa. Já orientei a engenheira, ela já se comprometeu a tomar as providências. Nos próximos dias isso já está sendo feito. Tá, ok. Hamilton, aproveitar só mais uma participação aqui. Os semáforos aqui na cidade, durante o dia, eles são muito importantes e fundamentais para o trânsito da nossa cidade. Tem uma ouvinte que fala que às vezes ela precisa se deslocar para o trabalho durante a madrugada e não há movimento de carro algum, e às vezes ela precisa parar e ficar ali parada, correndo risco de um roubo, de um assalto no semáforo. Os semáforos aqui em Capivari durante a madrugada, eles são operantes ou ele fica livre de multas? Olha, para efeito de fiscalização eletrônica, não há problema algum, porque a fiscalização eletrônica de avanço de semáforo
fica bem, quero consignar aqui, que é para avanço de semáforo. Para efeito de limite de velocidade, continua funcionando normalmente. Isso, sim. Mas para avanço de semáforo, a fiscalização eletrônica vai até só as 22 horas. Nós pretendemos contratar e já estamos fazendo esforços para que isso aconteça nos próximos meses, né, nas próximas semanas, contratar uma empresa para fazer manutenção dos nossos semáforos e quando a gente conseguir isso, a gente vai deixar, a partir desse horário, às 22 horas, todos os semáforos intermitentes. Mas hoje já não está mais havendo a fiscalização eletrônica por avanço de semáforo após as 22 horas. Das 22 até? Até às 6 da manhã. Até às 6 da manhã. Tá ok, então, Hamilton. O Marquinhos quer? Hamilton, a gente sabe que você está com compromisso agora às 9, mas é rapidão. Nós notamos recentemente aí uma certa polêmica nas redes sociais, acredito que seja de sua competência, ou um estudo de sinalização de solo, que é aquele trecho ali da Pio 2. Muita gente estava comentando a respeito, inclusive o Mauro já falou a respeito, né? O que está acontecendo ali? A gente acredita que você, por ser bacharel em administração, pós-graduado em planejamento e gestão de trânsito, membro do Observatório de Segurança Viária, professor de legislação de trânsito e diretor também de trânsito aqui de Capivari, fez uma análise ali e realmente chegou à conclusão de que ali deveria ter essa sinalização. Mas o povo anda reclamando bastante. Quem é que está errado? O que aconteceu? Você pode falar meio rapidão pra gente aí? Sim, Marquinhos. O nosso compromisso enquanto gestor de órgão de trânsito, preservar principalmente a vida. E isso está, inclusive, nos primeiros artigos do Código de Trânsito. E, junto com a preservação da vida, também promover uma boa circulação, né, dos veículos e pedestres, sempre com segurança. O que a gente percebeu ali é que, para efeito de circulação, tranquilo, as pessoas teriam as duas faixas e estavam circulando normalmente. Mas a questão da segurança, que é prioritária, claro, não adianta a gente chegar a algum destino, tem que chegar com segurança, né? Não pode chegar, por exemplo, machucado porque sofreu um acidente. Então, a intenção prioritária é a preservação da vida, é a segurança, né, de todos aqueles que se utilizam no trânsito. Sim. E a gente observou que ali, para quem está na Pio 12, indo sentido Rafar, não tem semáforo. A passagem é livre. E ocorre que as pessoas que saem do bairro Santa Rosa e vai sentido Rafar, tem um semáforo ali. Então, toda vez que o semáforo estaria livre para quem está saindo de Santa Rosa e indo sentido Rafar, havia um grande risco de colisão, e inclusive chegou a acontecer alguns acidentes ali. Porém, graças a Deus, os acidentes que aconteceram foram uma proporção, né, pequena, apenas lesões leves e danos materiais. Mas ali é um risco muito grande de acontecer acidentes com morte. Porque a gente sabe que, infelizmente, alguns motociclistas, não só motociclistas, como também os condutores de automóveis, às vezes excede o limite de velocidade. Como eu falei, isso é uma das infrações de trânsito, também das maiores infrações de trânsito que ocorrem em Capivari. E ocorrendo isso, uma pessoa em alta velocidade, seja ele condutor de automóvel ou motociclista, sendo o motociclista mais vulnerável ainda, né? Se houvesse ali uma colisão por esse motivo, porque aí os dois veículos, tanto que está saindo Santa Rosa como que está em sentido Rafar da Pio 12, o risco de acidente ali é muito, muito grande. Então nós fizemos aquilo ali justamente para dar prioridade à vida. É claro que num primeiro momento, trouxe um desconforto para as pessoas, porque aquela marca de canalização que tem ali próximo da entrada do Porto Alegre, ela afunila o trânsito para a direita, para as pessoas obrigatoriamente se deslocar para a direita da via. Quem vai sentido Rafar permanece à direita. E quem vai entrar no Santa Rosa volta para a esquerda e entra no Santa Rosa. O que acontecia quando não tinha essa sinalização ali, as pessoas continuavam seguindo pela esquerda, passando por cima da marca de canalização, o que é uma infração gravíssima, multiplicada por 3. O valor é R$880 dessa infração, transitar por cima de marca de canalização.
E esse valor é exatamente por esse risco. O risco é muito grande, o risco de morte ali naquele cruzamento. Então a gente fez isso para justamente promover a segurança no local. Tá certo, então, Hamilton, nós queremos agradecer a sua participação na manhã de hoje. Um bom dia. Hamilton, que vai agora ministrar uma palestra, ainda falando a respeito do Maio Amarelo. Muito obrigado pela sua participação, Hamilton. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, Tony. Bom dia e a todos os ouvintes. Obrigado, Hamilton.